relações familiares também ficaram bastante comprometidas, né? Fora isso, o que eu fico pensando que foi um impacto também bastante grande, foi o fato de que nós tivemos que ter novos olhares para as relações, né? De verdade, a gente precisou viver novas formas de convivência também dentro da família. Então, a gente precisou estabelecer novos limites, novas expectativas, e pensando em relação à escola e à família, a gente precisou lidar com a nova forma de aprender do nosso aluno, de modo que, estando distante deles, a gente precisasse também garantir que eles estivessem motivados e interagindo conosco, né? Então, tudo isso, na verdade, gerou para nós uma série de tensões. E o que a gente tem observado aí no contexto da escola, no contexto de sala de aula e no contexto das relações familiares? Alguns comportamentos e algumas atitudes e algumas emoções que têm nos preocupado bastante, né? Então, se a gente pensar no campo da escola, o que a gente tem observado? Um aluno com dificuldade atencional, né? Um aluno que tem uma dificuldade de concentração. Por quê? Porque nesse tempo que ele ficou em casa e ele ficou ali administrando a sua rotina, ele ficou conectado, entre aspas, conosco, né? Ele estava ali com o computador ligado, com a câmera desligada, mas ele estava olhando o WhatsApp, ele estava jogando videogame, enfim. E a gente sabe, a neurociência nos explica isso, que a gente não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade de apreensão de conhecimento, né? Alguma coisa vai ficar comprometida, tá? Então, a gente percebe que isso tem comprometido o retorno deles à escola, né? O tempo atencional, o tempo de foco tem sido mais reduzido, né? Além disso, eu acho que uma questão importante que tem acontecido é que os focos de interesse mudaram. Então, muitas vezes, o aluno apresenta na sala de aula um comportamento menos adequado, uma agitação, tudo em decorrência dessa perda de foco e dessa perda de interesse, né? Fora isso, os alunos tiveram uma perda muito significativa na questão da organização, né? Da organização da sua própria rotina. Então, assim, os processos de assimilação, de retenção e de efetiva aprendizagem de conteúdos ficou muito comprometido por conta disso, né? Que o aluno tem estado desorganizado. A gente sabe que a gente vive um tempo, né? Viveu um tempo antes da pandemia, que as famílias lotavam muito as agendas das crianças e dos adolescentes. Então, eles faziam uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E, de repente, eles tiveram que parar de fazer tudo e ficar nas quatro paredes da casa, né? Então, isso gerou, sim, também uma mudança de rotina e uma mudança da forma como eles estavam interagindo com o conhecimento e com as relações sociais, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias, por exemplo, também de filhos únicos, e o único lugar e espaço que eles estabeleciam um contrato de relacionamento, muitas vezes, era a escola, né? Bom, fora isso, o que eu acredito que também tenha sido uma reação bem significativa são as questões ligadas a um tédio, a uma irritabilidade dos alunos, a uma fragilidade de humor que a gente percebeu que eles voltaram, né? E as questões mais significativas também que apareceram, ligadas à ansiedade, ligadas à depressão, ligadas ao desconforto do convívio social, né? Porque, especialmente na adolescência, a gente sabe o quanto o social impacta a formação da sua inteligência emocional, né? E, de repente, tanto tempo fora da escola fez com que o aluno ficasse mais inseguro em relação justamente a essas relações, ao contato social. Então, assim, o que a gente tem observado nas escolas, eu penso, é um pouco disso que eu estou trazendo para vocês, né? É um pouco dessa realidade que eu acredito que os colegas que estão aqui também devem estar observando isso no contexto das suas escolas, né? E, a partir daí, o que eu penso, né? Eu penso que a gente precisa olhar para essa realidade
enquanto adulto, também entendendo que nós precisamos trabalhar conosco algumas destas consequências da pandemia. Na conversa que nós tivemos essa semana, eu comentei isso com o Maurício, né? Eu falei, é importante que quando a gente fala em convívio social no pós-pandemia, a gente olhe que a gente também tem que cuidar de nós adultos e de nós que estamos no convívio diário com os nossos alunos, né? Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Se eu não estou bem enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor, eu não vou cuidar bem daqueles que estão trabalhando comigo. Então, é também fundamental que a gente olhe para este adulto, né? Que foi também muito exigido no momento da pandemia, né? Seja como educador na escola, ou mesmo algumas famílias, muitos pais e mães ficaram realmente sobrecarregados, e que a gente também se coloque no lugar do outro. Aí começa o primeiro exercício da empatia, né? Que é uma habilidade, uma competência que a gente precisa desenvolver nesse processo de convivência social, né? E também é fundamental que nós adultos entendamos que nós precisamos exercitar a alteridade, quer dizer, respeitar a individualidade do outro, reconhecer que esse outro pode e está tendo dificuldades. À medida que eu aceito e compreendo a dificuldade do outro, eu vou poder interagir com esse outro de uma maneira efetiva e que vai promover uma mudança comportamental, um ajuste na questão das relações sociais, né? Então, pensando um pouquinho nesse olhar, né, de trabalhar o adulto, mas também de trabalhar a criança e o jovem, eu penso que eu não possa me esquecer que nós temos uma função muito importante no desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos alunos, né? E quando a gente fala em trabalhar com com a inteligência emocional dos nossos alunos, nós precisamos pensar que a gente precisa desenvolver alguns eixos importantes, né, nesse processo. E aí eu quero que a gente siga a reflexão, sempre pensando que nós precisamos fazer isto conosco para que a gente possa fazer com o nosso aluno, com o nosso filho, né? Então, assim, um eixo que eu acho muito importante nesse processo é trabalhar com essa questão do autoconhecimento, da autoconsciência de quem eu sou, né? E daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho de como que eu consigo fazer isso no dia a dia da família, no dia a dia da escola, né? Então, assim, eu preciso trabalhar com a questão de quem sou eu, quais são as minhas potências, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desejos, né? E como isso, de alguma maneira, a partir do momento que eu tomo consciência, né, que eu desenvolvo essa autoconsciência, como é que isso me ajuda a me desenvolver e a desenvolver o meu autocontrole, né? Que também é decorrência de tudo isso. À medida que nós conseguimos nos conhecer melhor, a gente vai adquirindo uma sensação maior de bem-estar, a gente vai alcançando os nossos objetivos, porque a gente organiza as nossas expectativas melhor, e a gente vai se autocontrolando para a gente poder interagir com os nossos pares, sejam adultos ou sejam crianças, né, ou adolescentes. Uma terceira coisa que, além do autoconhecimento e desse autocontrole, que eu considero muito importante, é nós trabalharmos com a questão da consciência social, né? Quem é esse outro que interage comigo? Como eu posso respeitar essas características deste outro? Como eu posso compreender essa reação do outro? Então, é fundamental que a gente tenha essa perspectiva, que a gente tenha esse olhar, né? Isso vai nos ajudar no desenvolvimento dos relacionamentos, dos contratos sociais que a gente precisa fazer no dia a dia, de modo que a minha liberdade, as minhas ações, elas não impactem negativamente as relações com o outro, né? E aí a gente desenvolve uma questão importante, que é uma habilidade de mediação, uma habilidade apaziguadora em relação
ao convívio com o outro, né? Então, eu acredito que isso a gente possa fazer. De que maneira? Eu acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais, e esse é um grande desafio para todos nós, a questão da escuta ativa, né? Então, o que que é a escuta ativa? Né? A escuta ativa é aquela escuta mais compreensiva, aquela escuta em que a gente evita o julgamento, né? Que a gente se coloca numa atitude de abertura em relação ao outro. Então, se eu pudesse dizer seria uma primeira ação que eu preciso desenvolver para trabalhar com o meu aluno, com o meu filho, com a minha criança, assim, é ter uma escuta receptiva e conversar sobre os sentimentos desse outro, né? É fazer com que o outro perceba que eu estou aberto para entender como é que ele se sente, qual é a repercussão das ações que ele percebe que acontecem no dia a dia dele, né? E a partir desse momento que eu me coloco nessa atitude de abertura, de escuta, de conversa, de diálogo, eu vou ter a capacidade de, digamos assim, calibrar as expectativas que a pessoa tem de si mesmo e que tem em relação ao outro, que isso também é um aspecto bastante importante, né? E nesse sentido, a gente precisa sempre estar atento, como professor, principalmente, ou mesmo como pai, mãe, a dar feedback para os nossos interlocutores, né? É dizer o quanto a gente está entendendo que ele está indo no caminho certo ou que não, que ele precisa melhorar e que ele precisa redimensionar a forma como ele está lidando com aquela realidade, né? E nesse momento, eu acredito que entra uma questão bem importante aí, que eu falei anteriormente, que era o primeiro eixo do desenvolvimento da inteligência socioemocional, que é a questão de como eu ajudo o outro a desenvolver esse autoconhecimento, né? Então, assim, primeira coisa, vamos olhar para os nossos sentimentos, vamos olhar como é que eu ajo, o que me faz feliz, o que me impacta positivamente ou negativamente, né? Como é que as minhas atitudes impactam o outro, né? Quer dizer, que imagem que eu estou transmitindo para o outro? Quando eu tenho essa reação, seja em casa ou seja na escola, como é que os outros me veem? Né? Então, isso é bem importante. É importante para desenvolver também esse autoconhecimento que a gente tenha a capacidade de conversar sobre os sentimentos que a gente tem e também se abrir para mudança, se abrir para transformação. Por quê? Porque, na verdade, às vezes o jeito que eu ajo faz com que eu estabeleça uma distância com o outro. E na medida que eu começo a conversar com as pessoas sobre esse tipo de reação que eu tenho, eu posso adquirir uma outra forma de atuar que estabeleça uma relação de maior empatia, de maior equilíbrio, né? Outra coisa que é fundamental e que a gente não pode esquecer é que a gente, para trabalhar esse nosso autoconhecimento e o autoconhecimento do aluno e do nosso filho, a gente tem que falar sobre objetivos, né? Ou falar sobre o que a gente pretende. Hoje as escolas têm um momento muito importante e oportuno, que a gente tem trabalhado muito com projeto de vida nas escolas, né? Então, assim, quais são os meus objetivos? O que que você espera conseguir? Mesmo se a gente pensar em termos de resultados, qual é o melhor que você é capaz de dar? Qual é o melhor que você é capaz de oferecer, né? Então, é bem importante que a gente esteja junto com o filho, junto com o aluno, calibrando esses objetivos e organizando as expectativas que ele tem em relação a esses objetivos, né? Eu tinha dito lá no começo que uma das coisas que a gente percebeu foi uma dificuldade de organização, né? Que os alunos chegaram assim muito atrapalhados, né? E de fato, o que que a gente precisa? Ajudar esse nosso aluno, esse nosso filho, a reorganizar a rotina deles, né? E nessa rotina, a gente não pode só olhar para as questões ligadas ao dever deles, o que eles devem fazer. Sim, tem que ter a hora da lição, tem que ter a hora da atividade, sim, mas tem que ter a hora também de atividades de lazer,
Tem que ter a hora dos exercícios físicos, por exemplo, porque a gente teve um tempo de pandemia que a gente ficou muito paradinho. E a questão do exercício físico, ela também trabalha com a produção de hormônio que dê prazer, que reenergiza, né? Então, assim, e esta rotina é fundamental que a gente trabalhe com a perspectiva de garantir pausas no meio do nosso trabalho, porque nós ficamos realmente pessoas multitarefas, a gente fazia tudo ao mesmo tempo, principalmente o adulto, né, no período da pandemia, e a gente precisa garantir que a gente garanta essas pausas também, né? E também nesse contexto, não a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai conseguir fazer isso sozinho, mas às vezes a gente vai precisar de ajuda. E quando a gente precisar de ajuda, a gente também pode ser que a gente tenha que pedir uma ajuda multidisciplinar, né? E posso ir prosseguindo, Maurício? Ok, aí Pode para sim, fazer uma Sandra. intervenção? Tá, Não, vou parar ok. um pouquinho só para dar tempo de você Beber uma água. beber uma água. Sim. Exatamente. Né, eu acho que você traz aqui vários pontos, né? E é muito Uhum. rica assim a sua fala. Eu estou aqui te ouvindo, anotando aqui uma opção de coisa. Para a gente E conversar. isso. E eu acho assim, Uhum. eu queria também convidar o pessoal, a todos que estão aqui ouvindo, né? Ao longo da sua fala, inclusive, eu estava aqui colocando um monte de gente aqui que estava solicitando entrar para dentro. E a gente sempre diz aqui, né, que essa coisa dos eventos que a gente faz é muito importante que as pessoas participem, né? Eu Uhum. tenho certeza que de tudo que você falou aí, vários pontos conectam com a realidade de várias pessoas que estão aqui hoje acompanhando a gente, né? Então, eu Acredito que sim. queria estimular as pessoas que estão ouvindo a se inscreverem aqui através do chat para poderem trazer um depoimento, ou mandarem uma pergunta, ou mandarem uma reflexão de todos Uhum. os pontos, e foram vários pontos que a Sandra apresentou até aqui. Tem algum ponto que você gostaria de aprofundar, de esclarecer, de exemplificar? É bem importante assim essa participação. Acho até, Sandra, que faz parte dessa coisa da escuta ativa, né? Sim, com certeza. E de verdade, né, o que a gente sabe é que estar na sala de aula é um grande desafio, estar na escola é um grande desafio, porque a gente precisa garantir que ao estar na sala de aula, primeiro, o adulto busque estar inteiro para poder ajudar esse adolescente que está em processo de formação a desenvolver tudo isso, né? E que não é uma tarefa fácil, é um processo realmente, né? E aí, eu acho que nesse momento eu quero trazer uma reflexão que é uma ajuda muito grande que a neurociência nos traz, né? Que é assim, que eu também acredito muito. Na verdade, a gente precisa alinhar a questão do pensamento e da emoção na construção de experiências com o outro, que vão favorecer a construção de, eu vou até usar entre aspas, né, de modelos ou de memórias, né, que a gente ouve falar muito isso na neurociência, ou de memórias que nos ajudem a ter referências do como ser e do como agir. Né? Então, quando eu coloquei sobre a importância ao desenvolvermos o autoconhecimento, de nós conversarmos sobre as situações, sobre os sentimentos, sobre as emoções, é porque eu acredito muito que isso possa impactar de uma certa forma um modelo cognitivo de lidar com as situações no nosso dia a dia da sala de aula, ou no nosso dia a dia enquanto pais. E eu vou dar um exemplo disso, né? Então, por exemplo, como eu disse, o fato de nós termos ficado privados do convívio social e de que muitas das aprendizagens acontecem para este convívio na relação com a escola e às vezes menos com a família, gerou um impacto de ansiedade, de medo, de angústia, de tristeza que a gente precisa resgatar. Então, para isso, a gente precisa garantir que esse nosso aluno reflita sobre os diferentes contextos, né? Para que ele possa ir construindo os seus pilares, os seus eixos de desenvolvimento socioemocional.
Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que a gente está andando na rua, que o adolescente está andando na rua, e aí esse adolescente viu do outro lado da rua uma pessoa, um colega, e esse colega passou reto e sequer conversou com ele, tá? Bom, essa pessoa, ou esse adolescente, ele pode reagir de várias maneiras a isso, né? Isso, na verdade, eu estou dando o exemplo do adolescente, mas pode ser qualquer situação para qualquer um de nós, inclusive adultos, né? Então, por exemplo, de repente ele viu que o adolescente, que o colega passou reto e não falou com ele, e ele pode pensar assim: nossa, mas será que ele não gosta mais de mim? Será que agora ele tem outros amigos no pós-pandemia e ele não quer mais ser meu amigo? Porque uma das coisas que aconteceu no período da pandemia é que algumas amizades estabelecidas antes da pandemia esfriaram durante a pandemia, né? E outras menos desenvolvidas passaram a ser mais significativas no período da pandemia. Eu trabalho na área dos adolescentes, sexto ao nono ano, e eu via isso, né? Então a mãe falava assim: nossa, mas aquela menina era tão amiga da minha filha antes da pandemia, agora sequer telefona, sequer elas se falam, né? Porque talvez as duas estivessem vivendo momentos e interações diferentes com essa fase, né? Então, voltando ao exemplo. Ah, ele não nem quis falar comigo, será que ele não gosta mais de mim? Será que ele não quer ser meu amigo? Então, esse pensamento pode gerar no nosso adolescente o quê? Uma emoção de tristeza, né? Nossa, que chato, será que eu perdi o amigo? E isso pode gerar nele um comportamento. Por exemplo, ele ficar triste, ele pode chorar, ele pode chegar em casa esbravejando com a família, que não tem nada a ver com isso, mas é a forma como ele tem de colocar para fora aquele sentimento, né? Outro adolescente que passasse pela mesma situação, ou aquele mesmo adolescente, poderia ter passado por isso com raiva, com uma emoção de raiva, porque, o que é isso? Ele não tinha o direito de me ignorar, de não falar comigo, e aí depois ele vai lá e ele pode optar por ter um comportamento assim, de nunca mais querer falar com ele. Sabe aquele que vira a cara e não sabe nem o outro não sabe nem por que virou a cara? Então, ele pode ter esse tipo de reação, né? Então, assim, um reagiu com tristeza, o outro reagiu com raiva, e o outro, de repente, pode reagir com uma emoção de maior ansiedade. Nossa, o que será que eu fiz para ele? Sabe aquela ideia da perseguição? Achar que sempre ele fez alguma coisa para o outro e ele ficar ansioso? E aí, logo chega em casa e vai ligar: escuta, por que você não falou comigo? Por que você não atravessou a rua para falar comigo, né? E uma outra perspectiva, ele fala: nossa, eu acho que ele nem me viu mesmo, e aí ele não vai ter nenhuma emoção, nem positiva, nem negativa, vai ter uma reação neutra, digamos assim, e aí o comportamento dele também não vai mudar, não vai se alterar. Então, quando eu digo que uma das formas positivas de nós trabalharmos é conversar sobre a situação, conversar sobre os sentimentos, é justamente para trazer isso à tona, né? E aí poder dialogar com diferentes formas que eu posso ver uma mesma situação. Compreendem? Então, assim, esse é o objetivo da interlocução com o adulto, né? E a gente, ao fazer isso com esse nosso adolescente, com a nossa criança, cada um no seu nível de desenvolvimento, a gente vai estar promovendo o desenvolvimento da autorregulação emocional do nosso aluno, do nosso filho também, né? E a gente vai poder estar oferecendo para eles reflexões sobre a construção de experiências, construção de memórias, que vão ajudá-lo a fazer escolhas de como ele vai ser na vida, de como ele vai ser no convívio social com o outro, né? Então, é muito importante que a gente não se esqueça. Eu preciso da escuta ativa, eu preciso deste processo de diálogo sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, e eu preciso ter referências de experiências que sejam positivas para as minhas escolhas das minhas experiências, né? Então, por isso que eu sempre uso entre parênteses o modelo, entre aspas, a palavra modelo, porque os modelos que eu tenho, se eu tenho uma família que é sempre reativa em relação a uma determinada ou várias situações,
a tendência é que eu seja um adolescente reativo diante de determinadas situações, né? Então, eu preciso ter modelos que me ajudem a autorregular melhor os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, tá? Então, a gente não pode, de fato, perder de vista esse olhar. E aí, quando eu faço isso, quando eu me organizo dessa maneira, eu tenho uma tendência a ressignificar as relações, a olhar as situações que eu vivo de uma maneira diferenciada, né? E o nosso objetivo é justamente diminuir cada vez mais quando não chega num nível tão avançado, mas diminuir a vitimização diante das situações, né? Então, quando a gente se propõe a fazer isto conosco mesmo, adultos, e a gente se propõe fazer isto com a nossa equipe, né? Quer dizer, eu sou uma coordenadora, eu faço isso com o meu professor? Eu estou desenvolvendo esta reflexão, esta escuta, eu estou desenvolvendo essa experiência de um modelo positivo que crie memórias positivas para o meu professor? Eu estou, como pai e mãe, fazendo isso dentro da minha família? Então, toda vez que eu tiver esse processo de conexão, eu vou ajudar mais a desenvolver uma convivência social mais assertiva e mais positiva, né? Então, isso tudo, na verdade, o que nós precisamos desenvolver nesse aluno para resgatar uma relação de convivência mais social, mais efetiva, mais autorregulada e mais positiva para a vida. Agora, como é que a gente faz isso, Sandra? Né? Porque assim, a gente se pergunta muito, né? Como é que isso pode acontecer de fato na prática da sala de aula, por exemplo, na prática da família, ou que tipo de dica eu posso dar para o meu aluno para ele também conseguir fazer esse processo, né? Então, eu penso assim, algumas práticas que eu posso desenvolver na escola. Eu posso desenvolver projetos de formação, que são momentos que eu vou olhar para aquela série ou eu vou olhar para aquela sala de aula e vou identificar que tipo de necessidade socioemocional esse grupo está tendo e que eu preciso investir. Então, às vezes, numa determinada sala de aula, eu preciso trabalhar ainda a questão do bullying, que embora seja uma coisa tão falada já, a gente ainda precisa falar sobre isso. Então, eu preciso desenvolver um projeto que leve o aluno a levantar a situação problema, refletir sobre essa situação de bullying, pensar em alternativas para transformar essa realidade, né? Outra coisa que eu preciso pensar, os recreios, né? Como os recreios são momentos tão importantes para o desenvolvimento do ser e do conviver, né? Então, por que eu não penso em fazer, dentro do meu contexto, momentos dirigidos com atividades previamente planejadas para que esse momento de recreio, de intervalo, seja um momento positivo? Né? Quando eu falo nas atividades da escola, gente, não esqueçam que tudo isso pressupõe planejamento, né? A gente não pode fazer as atividades de uma maneira aleatória. A gente precisa garantir que tudo passe por um processo de intencionalidade do educador em relação à sua ação para o aluno. Tá? Então, é importante que essas ações que eu vou sugerir, por exemplo, no âmbito da escola, elas estejam ancoradas, sim, num processo de planejamento prévio de toda a equipe, que envolva desde o diretor até o professor, né? Porque isso faz parte de uma intencionalidade pedagógica que é fundamental no nosso trabalho educativo, tá? Outra coisa que eu posso usar na escola, um cinefórum, por exemplo, né? Escolher filmes que falem da temática que eu quero trabalhar sobre convivência social e discutir com eles, né? Tem um filme que ele foi feito para criança, mas na verdade ele é um filme riquíssimo para o adulto e que a gente pode trabalhar tanto para nós adultos e educadores e pais entendermos como o cérebro funciona em relação às emoções, como também para dialogar com os nossos alunos sobre as emoções, que é o Divertidamente,
né? Que é um filme maravilhoso e que foi feito com assessoria de neurocientistas e tudo mais, e que podem ser, por exemplo, um filme que você vai trabalhar com seus alunos, né? Dentro daquele processo também da escutativa, porque olha, tudo isso que eu estou falando tem como base lá a escutativa, né? O respeito ao outro, o entendimento da individualidade do outro e colocar o aluno como protagonista, né? As rodas de conversa, as rodas de leitura, existem tantos textos que conseguem colocar o aluno no lugar lá do personagem para ele compreender melhor, né? Por exemplo, tem uma realidade de uma escola que eu conheço que começou a trabalhar com os alunos numa determinada série, no caso foi o 8º ano, quarto de despejo, né, da Carolina de Jesus, para trabalhar questões sociais extremamente impactantes que nós estamos vivendo no pós-pandemia, mas que foi escrito o livro há tanto tempo atrás, com problemas ligados à fome, à falta de estrutura, de saneamento, o papel da mulher, o papel da educação, que a gente também precisa dialogar. Né? Então, rodas de leitura, é fundamental a gente usar, existem tantos materiais, tantos livros paradidáticos que a gente pode usar, né? Outra coisa bem importante que eu costumo sugerir para o trabalho com essa questão socioemocional são os trabalhos colaborativos, né? Os trabalhos de grupo, os projetos sociais, que são momentos em que a gente coloca o aluno conectado com a realidade em que ele está inserido, ou uma realidade que vai além dos muros da escola, porque não se trabalha as questões do dia a dia, não se transforma a realidade se a gente ficar nas 4 paredes da escola também, a gente precisa ir para fora da escola, né? E aí, uma outra ideia é trabalhar com debates sobre situações da realidade, né, que fazem com que o aluno também adquira a possibilidade de trabalhar até com mediação de conflitos, né? É preciso que a gente tenha na escola esse olhar. Como é que eu trabalho a mediação de conflitos dos meus alunos, né? Fora isso, eu penso que, assim, metodologias ativas, que são fundamentais, né? Colocando o aluno, sim, como protagonista, o aluno em diferentes espaços, né? E tempos de aprendizagem, com novas configurações de sala de aula, né? De modo que ele estabeleça relações com as mais diferentes pessoas, nos mais diferentes contextos. E acho que para encerrar e passar para a família, eu acho que fica legal a gente pensar assim, sempre num trabalho de parceria com a família, né? As famílias também estão carentes de reflexões sobre como trabalhar isso com seus filhos. Então, as reuniões de pais são momentos super importantes para fazer isso, palestras para os pais são momentos muito importantes para fazer isso, envios de textos, por exemplo, sobre o assunto também são muito importantes, né? E aí vamos pensar na família. O que a família também pode fazer? Além de estabelecer essa parceria da escola consigo, com a família, a família pode ajudar, por exemplo, primeiro, adquirindo essa atitude de abertura, né? Para que ela estabeleça o diálogo com os filhos, entenda os sentimentos, entenda os problemas e administre aquele modelo lá que eu dei o exemplo do adolescente atravessando a rua, né? Outra coisa bem importante é que a família crie momentos, por exemplo, de lazer com seus filhos. O que ele gosta de fazer? Ou o que ele gostava, não gosta mais? Porque adolescente é isso, né? Tem a fase do tédio, adorava fazer uma coisa, de repente não gosta mais. Então, o que você gostaria de fazer? O que a gente pode fazer junto? E às vezes você não consegue fazer junto os 4, 5 da família. Às vezes o pai gosta da mesma coisa que um dos filhos, então fazer esses momentos de lazer é muito importante, né? Outra coisa é conversar sobre aquilo que eu falei lá no comecinho. Quais são as expectativas que nós temos em relação a você, filho? E quais são as expectativas que você tem em relação a você? E como é que a gente vai administrar tudo para que nós todos alcancemos expectativas em comum? O que eu posso fazer para te ajudar a alcançar os seus objetivos e expectativas, né? Outra coisa que é bastante importante é também trazer os amigos para casa, né? Dialogar com esses amigos, conhecer esses amigos, entender também se as expectativas e os interesses desses amigos, eles são
próximos ou eles são distantes da sua realidade, né? E aquilo que eu dei exemplo, né, da situação da rua, fazer isso com o filho, conversar, ele chega em casa bravo, falando do colega que fez uma coisa, que xingou ele de outra coisa. Então, assim, fazer com que ele veja a situação de diferentes maneiras, não só sob o ponto de vista dele, daquele sentimento, daquela emoção que ele sentiu naquele momento. Então, isso também é bem importante. Outra coisa que eu sempre falo para as famílias é assim, estimulem o autocuidado dos seus filhos também, né? Quando a gente não está bem com a gente mesma, a gente tem uma tendência a não querer se cuidar, não querer fazer nada, às vezes, né? Então, assim, estimule que ele vá comprar uma roupinha com você, ou então que ele vá fazer um exercício, desça na academia com o pai. Isso também é fundamental, né? Autocuidado faz parte desse processo também de valorização de si mesmo, de olhar para si, né? E eu penso também que uma coisa fundamental é a gente ajudar os nossos filhos a organizarem a sua rotina, porque lembra que eu falei lá no começo? Eles perderam um pouco essa questão da organização, do tempo, do espaço e das atividades. Então, ajudá-los nesse processo de nova organização de agenda, né? Isso eu acho que é bem importante. E o aluno? O que o aluno, nosso filho, pode fazer para si próprio, né? Também ele pode se abrir para esse outro olhar, para essa outra conversa, para esse outro diálogo com esses adultos em quem ele confia, né? Ele pode buscar desenvolver outras atividades que despertem o maior interesse, que despertem para o autocuidado, né? Ele pode, a partir desse diálogo com o outro, perceber como é que ele pode se reorganizar e propor coisas para esse pai, para essa mãe ou para essa escola. Então, por isso que a escola tem que ser dialógica, né? Quer dizer, a metodologia, a proposta, ela não pode vir só do professor, do adulto para o aluno, mas ela deve vir também desse diálogo, né? Que é fundamental. E eu penso que é um pouco esse caminho, né? Que é assim, é pautar essa convivência, essa nova convivência social na interação, na partilha com o outro, né? E na reflexão, sempre na reflexão, para a gente poder ir construindo essas memórias positivas que podem ajudar esse aluno a construir os eixos da sua inteligência emocional. Acho que é um pouco por aí que eu queria deixar meu recado aí para vocês e espero aí que tenha contribuído aí com as reflexões também de vocês na escola, mas estou à disposição também para as perguntas, enfim, para o que vocês sugerirem. Legal. Obrigado, Sandra. Acho que são várias reflexões, são vários pontos aqui. Uhum. Enfim, alguns conectam, inclusive, com muita coisa que a gente discute aqui na Vivadina. Olha a coisa do recreio aí, Pablo, que ela traz, né? Enfim, eu acho que tem vários pontos aqui. Antes de passar para o Pablo, para ele trazer também alguns pontos até que conectam com o que a gente vem discutindo aqui nessa comunidade, o que a gente vem propondo também, gostaria de abrir aqui para pessoas que tenham perguntas, que gostariam de compartilhar alguma reflexão a partir do que a Sandra falou, tirar alguma dúvida, pedir alguma dica. Temos aqui um momento muito rico aqui, né? De bastante conteúdo, com uma pessoa que é uma referência nisso daí, que tenho certeza que pode ajudar muita gente que está acompanhando a gente aqui hoje. Alguém? Ninguém quer fazer uma pergunta? Ok. Pode ser pelo chat também, tá bom? Se alguém quiser colocar a pergunta pelo chat, compartilhar alguma situação prática que a gente possa estar discutindo aqui, vai ser bem legal. Pablo, vou passar para você então, e a partir dos seus pontos, eu acho que a gente também vai enriquecer aqui o debate. As pessoas acho que vão ficar mais à vontade para poderem fazer suas perguntas. Legal, legal. Bom, obrigado. Acho que você trouxe um modelo de palestra que a gente gosta muito, né? Que é uma palestra que abre conversações, que traz pontas de debates a serem aprofundadas, né?
Isso estimula muito, é bom para sábado de manhã, é bom para a gente ficar pensando, tal. Então, obrigado por esse esquema. Eu tenho alguns pontos que eu queria complementar ao que a Sandra trouxe, algum deles conecta com o que a Sandra trouxe. O primeiro, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, tá? Deixa eu mostrar. Eu peguei ontem de manhã, vesti, coloquei meus lindos sapatos, né? E decidi ir andando até onde eu tinha que ir. São 5 quilômetros da minha casa. Comecei a andar com meus lindos sapatos. E no meio do caminho, meu lindo sapato ficou assim. Esse sapato que estava lindo, acabou assim. E eu acabei pensando o que tinha acontecido. Eu não tinha usado os sapatos durante toda a... Então, o sapato que parecia o mesmo sapato de sempre, na verdade, estava seco. E ele secou na pandemia. E a mim me pareceu isso uma boa metáfora dos nossos filhos, dos nossos alunos. Parecem os mesmos, mas pode ser que estejam secos. Pode ser que tenham secado durante a pandemia pela falta de uso mesmo. Por uma situação completamente atípica, que é você não usar as coisas, não dar movimento para as coisas. E a metáfora não só uma metáfora física, é uma metáfora psíquica também, né? Acho que a gente tem o perigo de que a gente perca a estrutura das coisas por não ter sido usadas, e porque a gente não registrar que se a gente usa intensivamente, da mesma maneira que você usava antes, andando 5 quilômetros, um sapato que passou pela pandemia, ele vai quebrar. Coisa que eu nunca imaginei quando saí de casa. E o sapato quebrado não serve para nada. Então, eu sinto que nossa sociedade toda, na verdade, não é só um negócio de aluno, nem de adolescente, é de todos, mas cada um na sua proporção, e adolescente provavelmente tem uma proporção maior, temos o risco de estar secos. E a gente tem que recuperar o movimento aos poucos, com algum tipo de guia que permita responder a exigências cada vez mais intensivas. E se nós, como instituições, não reconhecemos esse processo de recuperação do que parece estar consertado, mas não está, corremos um alto risco de exigir demais e quebrar o que não deve ser quebrado, porque traz muito problema. Imaginam vocês o problema que eu tive em completar os 2 quilômetros que faltavam com esse sapato e depois ficar nas minhas reuniões com o sapato totalmente quebrado. Falando de pequenas historinhas, escutei ontem também uma história que me chamou muito a atenção e que me parece que traz outra reflexão, uma reflexão de longa data para mim na escola, mas que me parece que está muito bem ilustrado por esse exemplo que eu vou contar para vocês. Tinha uma amiga minha que mora na Alemanha. E não vou fazer da Alemanha um modelo total, mas nesse caso a Alemanha funcionou muito bem. Ela é uma amiga latina, né? E mora lá com seu marido, tem seus filhos, e colocaram seus filhos na escola na Alemanha. Tem uma filha de 5 anos. E ela, como boa latina, levava a filha para a escola de manhã e pegava a filha à escola na tarde, todo dia. Até que chegou um dia em que ela foi abordada pela professora da filha e falou assim, a professora para minha amiga, tá? Minha filha, quando você vai deixar que sua filha vai e volta de casa de bike sozinha? Ela falou, como assim? Sim. 10 minutos da escola, tá? Você precisa começar
a desenvolver a autonomia de sua filha. Ela tem que vir para a escola de bike sozinha. E você tem que ser solidária, estar alinhada com esse processo. De vários pontos de vista, a experiência é impensável na América Latina, né? Mas, tirando os problemas de segurança e tal, o que sobra para mim é que a autonomia das crianças é um processo que a escola tem que gerenciar com mais autoridade. Para si mesma e para também o relacionamento dos pais com os filhos. A escola tem que obrigar a que os alunos tenham exercícios de autonomia. Estou usando o verbo com toda intencionalidade. Obrigar a autonomia. Assim como também tem que obrigar a participação. São direitos, mas são obrigações. O aluno tem direito à sua autonomia, sim, mas também tem a obrigação de exercê-la com autonomia. Todo mundo tem direito a participar. Aluno na sala de aula, vocês aqui, mas se isso é um direito, também é uma responsabilidade. Tem que ocupar o lugar de participação. Eu acho a gente muito morno com a autonomia dos alunos. É morno como instituição. Temos instituições educacionais muito assistencialistas, né? Parece que a gente está sempre contendo os alunos, cuidando dos alunos, marcando o caminho do aluno, dizendo o que ele tem que fazer, porque a gente não aceita que, assim como é bom, algumas vezes, obrigar a fazer alguma coisa, outras vezes é bom obrigar a se virar com alguma coisa. Então, a autonomia é um processo que, a meu ver, as escolas não levamos suficientemente a sério. A autonomia dos nossos alunos, estou falando. Tá? Há uma velha premissa, um velho princípio que diz que se você quer ser um povo bom na guerra, tem que se preparar na paz. Né? Ninguém é bom na guerra porque reage na guerra. O cara que é bom na guerra é porque fez um trabalho na paz que o outro não fez. De alguma maneira, a nossa guerra foi a pandemia e provavelmente a gente terá outras guerras. Mas o desafio nosso não é só reagir e ter orgulho de ter reagido na pandemia. É quanto a gente fez fora da pandemia para preparar e nos preparar para a pandemia. Ou seja, para situações de escassez. Para o caso de escassez de recursos e chamada autonomia. A pandemia obrigou a todo mundo a ser mais autônomo, a se virar mais, a resolver seus problemas. Tínhamos trabalhado com instituições para fortalecer os nossos alunos para essa situação? Eu acho que não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. E a pandemia é um exagero disso, quer dizer. Mas se não houver pandemia, a vida depois da escola também obriga a autonomia, cara. A gente vai ter que se virar muitas vezes na vida, mas a gente não treina suficiente a nossa comunidade para que se virar seja um exercício, onde, claro, está inserido errar como direito, errar como aprendizado, e por aí vai. A pandemia, tinha uma nota que diz, a gente faz simulado de todo, mas simulado da pandemia, da autonomia não faz, né? A pandemia convocou a duas capacidades ou duas instâncias muito relevantes nos alunos. Ele obrigou a que os alunos fossem autônomos, ou muito mais autônomos do que quando eles assistiam regularmente à escola. E, por outro lado, que na relação aluno-estudo, aluno-conteúdo, aluno-educação, houvesse engajamento. Ou seja, autonomia e engajamento. Aceitar e ter a capacidade de se virar sozinho, de gerir seus próprios processos, de gerenciar seus próprios processos. E, por outro lado, curtir de estudar. Achar que faz sentido estudar. E acho que os dois pontos são dois pontos
muito fracos, na verdade, no perfil dos alunos. Quando eu falo alunos, não falo só da responsabilidade da escola. Os conteúdos não são engajantes, os processos didáticos não são engajantes, o sentido do estudo não é muito claro, porque não conecta, como a Sandra falava, com o projeto de vida, né? Parecem modelos dissociados e não associados. Então, quando chegou a hora de que ele tinha que reagir com autonomia e engajamento, dito em português simples, deu merda, né? Não funcionou. Não tinha tração. A autonomia que a gente precisava não estava, e o engajamento que a gente necessitava não acontecia. Por isso, o começo da pandemia foi super traumático. E alguns alunos, algumas escolas, algumas comunidades conseguiram se recuperar a isso. Outras, definitivamente, não. E então a gente viveu uma, como dizer, uma crise, uma frustração e uma perda de oportunidades gigantesca. Porque os grandes motores não estavam funcionando. Não tinha vento para velear, não tinha força para tracionar, autonomia e engajamento. Então, era aquela cena que a gente reconhece muito, né? Que o adolescente de pijama dentro da cama, olhando o celular, e a videoaula no computador, a câmera fechada, e vai que vai. Né? É um monumento à falta de autonomia e falta de engajamento. Mas a gente tem não toda a responsabilidade, mas sim uma responsabilidade, uma parte da responsabilidade. A gente não usou, a meu ver, suficientemente bem nossa paz para desenvolver autonomia e engajamento para aquela guerra que foi a pandemia. Nós, na Vivaji, estamos muito preocupados pelo engajamento. A gente não está completamente inconformado com que essa relação estudo-vida no aluno seja uma relação de pouco contato, de pouco sentido. É muito pouco habitual encontrar aluno que justifica seu esforço de estudar para ele ter uma vida melhor. Está ali uma dissociação grande. E isso leva a desengajamento. E quando não há engajamento, é tão artificial o esforço da escola por soster o estudo, que vira aquela máquina de soster, e por isso ser professor é tão cansativo, por isso ser funcionário da escola é terrível, porque você está sustendo o tempo todo o que do outro lado não vem, como energia, né? É uma máquina de soster um processo onde os alunos estão todos mornos, estão todos como se não tivessem vida. E a escola meio que aceita isso. Então, vem um professor que move, outro professor que move, um cara que tira de cá e leva para lá. Tudo parece mover peso morto. Agora bem, para você poder treinar engajamento e autonomia, nós, como instituições, temos que aceitar que vamos passar por um período de turbulência, de desordem, eu diria. E a escola odeia desordem. Porque você vai ter que colocar os alunos cara a cara com seu próprio desengajamento, cara a cara com sua própria incapacidade de suportar e gerenciar sua autonomia. Como a gente consegue que os alunos passem de uma rotina pautada pela escola a uma rotina espontânea criada por eles? Isso obriga, em algum momento, a soltar. E a eles se desordenar para buscar seu próprio óleo. A mim me parece que a pandemia nos deixou uma grande oportunidade que estamos perdendo, que é deixa o desordem, a falta de referências externas, fazer seu próprio trabalho de reordenamento a partir de forças intrínsecas, de forças vitais, de motivações vitais. Parece um pouco utópico, né? Mas uma escola onde os alunos
gostem de estudar e entendam que o estudar faz sentido, é uma escola muito mais fácil de gerir. Muito mais vital em todo sentido. Mas isso se trabalha. E quanto antes a gente trabalhe isso, mais rápido a gente vai chegar nesse lugar. Agora, trabalhar isso vai supor que o pai venha e pergunte por que a escola não está séria, porque o aluno está desordenado, porque a tarefa de casa não vem suficientemente detalhada, ou seja, que as expectativas convencionais da escola, que marca a pauta de tudo, seja derrubada. A Sandra trouxe, eu vou terminando por aqui, trouxe uma referência ao recreio, né? A gente, Sandra, na Vivadi, faz muita referência ao que a gente chama territórios intersticiais. Ou seja, tudo aquilo que na escola é escola sem ser sala de aula. A escola está cheia disso. Refeições, transições, recreios, entradas e saídas, passeios, e por aí vai. E você está certo, e a gente concorda contigo, em que é ali onde está se manifestando o que a gente tem que observar. Né? É ali onde está presente as marcas da pandemia. Porque é ali onde está o socioemocional vivo, ativo, para bem ou para mal. Ali está a agressividade, ali está a empatia. Aí está a vitalidade ou aí está a morbilidade. Aí está tudo. O racismo está ali, está tudo. Então, a escola, de alguma maneira, e o que a Vivadi propõe, é que tem que se preparar para trabalhar mais quando o aluno descansa. E isso que quer dizer trabalhar? Ponto 1, observar. Fazer uma observação sistemática disso. E as pessoas que têm que observar o recreio são as pessoas mais qualificadas da escola, não as menos qualificadas da escola. Porque não é uma observação para cuidar de problemas. É uma observação para ler e interpretar o socioemocional coletivo dessa comunidade. Se eu pudesse dizer, quem tem que observar o recreio é o diretor pedagógico da escola. A máxima capacidade, a máxima, o maior seniority da escola tem que ser aplicado a entender como essa comunidade está hoje, socionacionalmente falando. E isso não acontece se você conversa com família ou assiste sala de aula, acontece quando você está presente e ativo nos exercícios. E não só observar, sino que também podemos fazer algumas intervenções formativas. Não vou falar agora dessas intervenções porque não dá tempo, mas podemos criar alguns, o que em química chamar reativos, né, catalisadores. Colocar pequenos elementos que mudem um pouco a estrutura do ecossistema para ver como o ecossistema reage. É simples de fazer e muito poderoso. Mas primeiro a escola tem que aceitar que todos esses espaços são centrais, vitais, essenciais para a vida institucional e para o processo educacional como um todo, entendendo a educação no sentido mais amplo da palavra. Foco nos outros territórios, não só no pedagógico instrucional clássico. Dito tudo isso, e só para encerrar, dá para entender a pandemia como uma baita oportunidade. E isso não é só uma mensagem para a escola, tá? É uma mensagem para a humanidade como tudo. E, em boa medida, a humanidade está perdendo essa oportunidade. Sofrimos a pandemia e estamos coletando poucos frutos dela. Porque aquele choque, aquele desordem, aquela crise, é uma grande oportunidade de refazer algumas coisas, de trabalhar com a vulnerabilidade como uma oportunidade. Da queda, da proteção do narcisismo e a exposição do sujeito como sujeito, ainda no seu sofrimento. Ali sempre há oportunidades, e grandes oportunidades. Falando socialmente, que há na vida das pessoas além do consumo, né? Que outra coisa traciona o projeto vital das pessoas se para de consumir, ou consome muito menos do que consumia antes? Essa é uma pergunta que deixa as pessoas
e nos deixa muito problematizados, né? E na escola, com a pandemia, surgiram muitos elementos que deixaram perguntas muito essenciais ao descoberto. Ou a gente tampa ou a gente trabalha com essas perguntas. Que não o que faz um psicanalista com sintoma, né? O psicanalista com sintoma diz que bom que você tem sintoma, porque vamos trabalhar o sintoma. O que faz um psiquiatra com o sintoma é tampa o sintoma com a medicação. A gente está tampando um pouco os sintomas que a pandemia criou e estamos perdendo uma oportunidade. Maurício, está contigo. Obrigado. Boas provocações aqui. Vou trazer um pouquinho aqui os comentários e vou passar para você, Sandra, um pouco assim, para também se quiser explorar um pouco os pontos que o Pablo trouxe. A Fátima comenta aqui, acho que foi em cima da fala do Pablo, né? Adorei a metáfora, a falta de interação social impactou todos nós, principalmente a saúde mental por imposição do isolamento social. E aí ela continua, temos que agir preventivamente. Pablo, excelente. Fica clara a necessidade do desenvolvimento e amadurecimento das competências socioemocionais ao longo da educação básica, principalmente. Depois, a Adriana, a escola ainda continua fazendo prescrição do adulto para o aluno, mas também falta o conhecimento do que seja autonomia, liberdade com autonomia. A escola carrega um modelo de décadas atrás, sofrendo com as exigências sociais atuais. Autoestima, aí a Fátima completa, autoestima, saber identificar fragilidades e potencialidades para o desenvolvimento da autonomia. E o Guilherme traz, difícil para as famílias entenderem e aceitarem essa desordem. Não compreendem o momento atual pós-pandemia e acham que a escola está bagunçada. Eu vou trazer aqui, até como provocação, a pergunta, que é o seguinte, Sandra. Minha leitura, tá? Eu tô no mercado de educação há muitos anos. Eu era para ter sido engenheiro, acabei virando um professor, escola básica, tá? E passei por todas as etapas do ensino, enfim, coordenação, direção de escola, abri escola também. E escolas muito tradicionais aqui do Rio de Janeiro também, eu passei escolas religiosas. Tradicionalmente, a escola ela nunca teve um trabalho sistematizado para o desenvolvimento, para o amadurecimento dessas competências socioemocionais. Tá? As competências, todo esse lado do socioemocional, toda essa parte do amadurecimento socioemocional, esse amadurecimento não é uma questão de tempo, né? É uma questão de estímulo. E a escola, ela meio que intuitivamente ia fazendo isso, mas sem um trabalho sistematizado. E também, o que eu estou chamando aí de sistematizado é ter um conjunto de práticas de acordo com o objetivo, de métricas que você possa ir medindo se você está conseguindo chegar onde você quer chegar. E aí, de repente, nos últimos anos, começou a surgir esse movimento dos programas socioemocionais, que passaram a fazer o quê? Levar para a escola, oferecer para a escola uma aula por semana, às vezes 2 aulas por semana, para falar sobre o socioemocional. Como se o socioemocional fosse uma questão de aprendizado. Então, vou aprender o que é autonomia. E acho que as discussões que acontecem aqui ainda são discussões nesse sentido, né? Vamos definir o que é autonomia, vamos definir o que é responsabilidade, vamos aprender o que é isso. E eu não entendo muito sobre essa perspectiva de definir o conceito, nem de você se apropriar do conceito, mas de você criar a situação, o Pablo trouxe essa coisa do recreio que a gente discute bastante, criar situações que possibilitem, que sejam estímulos justamente a esse amadurecimento desses temas. No final das contas, a gente pode ficar... Aliás, essa é uma discussão de séculos, né? Vamos discutir o que é a autonomia da criança. Quantos autores já discutiram isso? Enfim, quantas referências a gente tem sobre isso? Eu acho que a ideia não é criar uma tese acadêmica. Então, assim, como é que você enxerga assim, esse cenário que ficou super exposto com a pandemia, do quanto a escola ela fracassa no trabalho de desenvolvimento dessas competências socioemocionais?
Eu entendo da mesma forma que você, que a gente não tem que ter um recorte no horário para trabalhar com essa questão das competências, né? E se você pensar também historicamente, olha, lá em 96 saiu um documento da ONU, do Jacques Delors, que falava dos 4 pilares da educação, e 2 deles focados na questão socioemocional. Mas já desde então, isso eu estou pegando um recorte ainda mais próximo, né? As escolas pouco se estruturaram para isso. Nós vivemos momentos em que, assim, existiam aquelas escolas conteudistas, então a questão era ou acadêmico, né, ou conceitual, e as escolas que, na sua maioria, as escolas confessionais, eram aquelas escolas que tinham uma preocupação maior com o aspecto formativo do aluno. Então, se você pegar os projetos políticos pedagógicos das escolas, todas elas vão falar que elas querem desenvolver um indivíduo autônomo, crítico, reflexivo, etc, etc, etc. Mas, de fato, havia e ainda há uma dificuldade de compreensão de como isso pode acontecer. E isso só vai acontecer quando isto se tornar uma intencionalidade de todos os gestores educativos, professores, coordenadores, diretores, no sentido de que em qualquer tempo e espaço nós vamos desenvolver, através das ações adotadas pela escola, as habilidades socioemocionais. Porque assim, não tem um prazo pré-estabelecido para a gente, eu entendo dessa forma, né? Desenvolver a autonomia do aluno. Para cada idade do aluno, existem algumas ações que o aluno é capaz, o aluno, a criança, o adolescente, é capaz de desenvolver com a sua autonomia. Né? Então, assim, aquele clássico exemplo, o meu filho da educação infantil, porque a professora disse que ele tem que amarrar o tênis sozinho e ele não sabe amarrar, eu compro tênis de velcro. Né? E aí você não desenvolveu essa potência que o aluno vai ter, sim, para ir para a escola e aprender a amarrar o seu tênis. Então, de fato, a gente precisa reconhecer que desenvolver autonomia faz parte do contexto de toda a escola, a qualquer tempo, a qualquer espaço e com qualquer pessoa. Né? E eu concordo plenamente com o Pablo quando ele diz da importância da observação das reações socioemocionais dos nossos alunos na escola pelas pessoas mais capacitadas da escola. É igual quando se diz assim, quem é o professor que deveria trabalhar no processo de alfabetização e letramento? É o mais capacitado da escola, porque esta é a fase mais importante da escola, né? Então, eu preciso desenvolver este olhar e estar monitorando nas diferentes ações todo o desenvolvimento desse ser e desse conviver do aluno. Então, de fato, criar uma aula de 45 minutos semanal para trabalhar o socioemocional não necessariamente vai garantir, né? Ela pode ser um momento disparador, né? Mas, de verdade, o compromisso com o desenvolvimento socioemocional é um compromisso de todos os professores, em todos os componentes curriculares, em todos os espaços da escola, por todos os agentes de interação com esse aluno. Então, é desde o auxiliar de disciplina, que as escolas muitas vezes têm, né? Até, como disse, a questão do diretor, que precisa estar garantindo a intencionalidade da sua proposta pedagógica como um líder importante, que vai ser aquele que vai, de certa forma, também ser um elemento que vai trazer como ele faz isso com a sua equipe. Porque, assim, se o gestor maior não faz isto com a sua equipe também fica comprometida para fazer, não só na questão da estrutura da escola, mas no respeito a este outro. Né? O Pablo trouxe uma questão que eu adotei 3 pontos aqui que eu queria comentar, complementando essa sua fala, Maurício, que é assim, né? Nunca mais nós seremos os mesmos, nunca mais depois da pandemia, porque eu de fato acredito que a gente não estava preparado para enfrentar essa guerra. E aí, nós precisamos entender que quando o professor falava, e eu sempre ouço isso, né? Ah, mas eu fazia assim sempre, por que eu não posso fazer mais? Porque não pode, porque o aluno é diferente. E não é porque só teve a pandemia,
é porque o aluno já vem sendo diferente há muito tempo. Então, a gente precisa reconhecer esse outro modificado a cada dia, esse outro transformado a cada dia. E aí, depois desse processo todo, a gente precisa entender que quando a gente vai querer desenvolver a autonomia do nosso aluno, a gente precisa estar num processo contínuo de monitoramento, que não é superproteção. E veja bem, gente, o que que acontece? Por que que uma colega aqui colocou que, às vezes, desculpe, o Guilherme colocou, que a pessoa olha a escola e fala assim, essa escola está bagunçada. Por quê? Porque não há clareza da proposta a ser desenvolvida pela escola para as famílias. Então, também é fundamental que as famílias conheçam qual é o objetivo da escola, qual é o propósito da escola ao trabalhar essas competências socioemocionais. E como é que essa escola vai estar monitorando a todo tempo esse desenvolvimento do aluno para criar essas experiências e essas memórias aí que sejam positivas, né? Aí vem uma questão que é assim, mais recentemente, 2017, 18, etc., chegou a BNCC e nos trouxe esse compromisso do desenvolvimento das 10 competências, e sendo que 4 delas focadas com a questão socioemocional. Então, as escolas procuraram fazer o quê? Um redimensionamento da organização do tempo delas para dizerem que vão trabalhar as competências, mas não necessariamente isso está sendo trabalhado. E para ser trabalhado, ela precisa ser trabalhada com todos os educadores da escola, para que todos esses garantam, para que a gente possa garantir com todos esses educadores, a compreensão desse processo, para que eles possam ser os elementos que vão oferecer as experiências positivas para esse aluno. Porque, gente, a gente fala muito de protagonismo do aluno, mas protagonismo do aluno não é ele fazer o que ele quer, que foi um pouco do que também o Pablo trouxe, né? Que às vezes o aluno está achando que ele tem muito mais direito do que dever, né? Não, protagonismo do aluno, ele vai ser efetivo no desenvolvimento dele para a vida, não quando ele fizer o que ele quer, mas quando ele fizer com o engajamento necessário, de acordo com os objetivos, o propósito institucional, alinhado com o propósito dele, dentro de uma intencionalidade pedagógica e socioemocional que a instituição vai ter, e garantindo que, nesse processo, a gente engaje família e escola, porque assim, não dá para a gente ter uma escola que quer fazer uma coisa e a família que quer outra coisa. Elas precisam estar conectadas, porque senão aquilo que nós fazemos no cotidiano da escola, nas intervenções, sejam mais efetivamente socioemocionais ou acadêmicas, elas vão ter uma disparidade entre as expectativas também da família. E isso faz com que a gente tenha o quê? Os conflitos na escola. Mas por que você fez isso? Por que essa coordenadora agiu dessa forma? Por que esse diretor tomou essa decisão? Se você deixa com clareza, né, esse trabalho, você vai ter mais chances de atingir os seus objetivos e chegar a desenvolver pessoas mais completas no sentido do desenvolvimento acadêmico e socioemocional. Então, eu, de fato, Maurício, acredito que esse processo de desenvolvimento socioemocional, ele deve acontecer a todo o tempo, em todos os componentes e com todos os interlocutores do processo de ensino e aprendizagem dentro da instituição. Porém, se a escola opta por um momento, que ele seja apenas um disparador, mas ele deve ser um disparador articulador de toda a comunidade educativa, e aí envolvendo também a escola, porque aí a gente vai, a família, porque aí sim, nós vamos ter uma chance maior de garantir a efetividade do alcance do nosso propósito. Legal. Obrigado, Sandra. Bom, a gente vai chegando aí ao fim, né, do evento. A Adriana traz assim, o professor, ao observar as emoções dos estudantes, pode ter pistas de como o meio escolar os afeta, se está instigando emocionante ou causando apatia por ser desestimulante.
Vou aproveitar aqui o comentário da Adriana para passar para você, Pablo, para você fazer tecer suas conclusões finais, em cima de 2 pontos, né? Um é esse ponto da autonomia, tá? Você trouxe aqui que ótimo esse protagonismo da autonomia no nosso debate, né? Sua reflexão sobre isso, assim, né? Essa coisa do como é que a gente desenvolve alunos. Eu não estou nem falando assim, como é que a gente desenvolve autonomia, mas como é que a gente desenvolve crianças mais autônomas. E trazer também esse ponto da Adriana, que é essa coisa do professor observar as emoções dos estudantes, né? O papel que essa coisa da observação sistematizada, o registro dessas observações e você gerar depois o resultado dessas observações para conhecer melhor a sua escola, enfim, o papel que isso tem, a importância que isso tem. Ótimo. Bom, muito legal. Eu acho que a gente foi construindo ao longo dessa hora e meia um corpus conceitual muito interessante, muito relevante, que precisa ser debatido agora e aprofundado, porque tem muitas pontas de aprofundamento, né? Eu colocava no chat que eu estou feliz desse protagonismo no debate da autonomia, porque acho que a autonomia é coisa séria, tá? E que ainda não tem nas escolas a entidade de objetivo que deveria ter. Quando você olha planejamentos escolares, não aparece como um objetivo do planejamento de primeira ordem desenvolver a autonomia dos alunos. E, a meu ver, deveria ter esse status. Então, a partir disso, a gente tem que discutir as didáticas disso. E as didáticas passam por várias coisas que a gente falou, entre elas o que você traz, Mauro, né? A estruturação da observação como grande meio de leitura e interpretação, para poder depois desenhar intervenções. Que é o que a Vivaldi propõe, claro, que nossa matriz conceitual é observação para intervenção, que é o que a gente vem dizendo sempre em territórios líquidos da escola, em territórios não formais da escola. A segunda coisa, a Sandra me deu um pé para pensar em um jogo quase de palavras, né? Ela diz, não se trata do que o aluno faça o que ele quer. E claro que não se trata de que o aluno sempre faça o que ele quer. Mas eu diria, o que se trata é que ele faça porque ele quer. Se a gente consegue que o aluno não faça o que ele quer, mas que faça porque ele quer, porque ele acha sentido no que está fazendo, a gente vai mudar a escola de verdade. Vai mudar a energia da escola, vai mudar, eu diria, a direção das forças, em termos de uma metáfora física, né? Como se a corrente mudara de lado. Hoje, eu vejo que as escolas são uma enorme fonte de energia e força do lado docente e uma baixa energia do lado dos alunos. O docente está o tempo todo sustendo o que não se sustém. Se a gente conseguir inverter um pouco isso, que tem a ver com por que o aluno quer, a gente transforma a escola. De fato mesmo. Então, me parece que esse objetivo é super relevante. Gostei da ideia, Sandra, da sala de aula como disparador e como articulador, né? A gente fala mais de articulador, mas é verdade. É uma mistura de disparo e articulação. Cara, eu fico feliz. Obrigado, Mau, pela condução. Obrigado, Sandra, pelos estímulos. Obrigado a todos pela participação. Acho que foi uma manhã leve, legal, e deixa todo mundo com coisas para pensar, com notas no caderno, né? Exatamente. Rogério trouxe aí, sentido é a palavra-chave. É isso daí. Aí depois a Sandra comentou o porquê fazemos a todo sentido a nossa ação. Bom, Sandra, queria te agradecer pelo ter aceitado o convite, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui nesse sábado pela manhã. Eu fiz várias anotações aqui no meu notes aqui, a partir das suas reflexões, então muito obrigado por trazer e compartilhar esse conhecimento com toda essa rede, viu? Eu que agradeço o convite de vocês, foi um grande prazer estar aqui com vocês, com outros colegas aí da educação também, e a gente está sempre se retroalimentando, né, e aprendendo continuamente, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. Um ótimo final de semana para todos
Tem muita escola que semana que vem não vai ter aula, né? É a tal da semana do saco cheio, como chamam por aí, né? Enfim, quem vai ter semana de descanso, bom descanso. Quem não vai ter, quem vai estar trabalhando, que seja também uma semana enfim, de criatividade, esperança e que a gente tenha inspirado para que seja uma excelente semana, viu? Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.